Boa tarde, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, quinta-feira, já é finalzinho da tarde, 5 horas da tarde, e a gente veio aqui rapidinho fazer a nossa leitura. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para a nossa vida, né? O que Ele quer de mudança para nós, o que podemos levar de ensinamento dentro da palavra de Deus de hoje, o que a liturgia nos apresenta. Não é? Então hoje a gente vai para a primeira leitura da liturgia de hoje. Não é? A gente vai fazer o evangelho, mas em primeiro a gente vai ler essa passagem que é muito importante. Não é? É uma passagem onde Deus pede que a gente escolha entre o bem e o mal. E a gente vai ver agora. Então, pessoal, hoje a gente vai meditar no Velho Testamento, livro de Deuteronômio, não é? O capítulo é o 30 e o versículo é do 15 ao 20. Escolher entre a vida e a morte. Veja, hoje eu estou colocando diante de você a vida e a felicidade, a morte e a desgraça. Se você obedecer aos mandamentos de Javé, seu Deus, que hoje lhe ordeno, amando a Javé, seu Deus, andando em seus caminhos e observando os seus mandamentos, estatutos e normas, você viverá e se multiplicará. Javé, seu Deus, o abençoará na terra onde você está entrando para tomar posse dela. Todavia, se o seu coração se desviar e você não obedecer, se você se deixar seduzir e adorar e servir a outros deuses, eu hoje lhes declaro: é certo que vocês perecerão. Vocês não prolongarão seus dias sobre a terra onde estão entrando, ao atravessar o Jordão para dela tomar posse. Hoje eu tomo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhe propus a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolha, portanto, a vida, para que você e seus descendentes possam viver, amando a Javé, seu Deus, obedecendo-lhe e apegando-se a ele, porque ele é a sua vida e o prolongamento de seus dias. Desse modo, você poderá habitar sobre a terra que Javé jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, pessoal, vejam só. Hoje, percebe-se, né, que a gente está no Velho Testamento. Estamos em Deuteronômio, não é? E aqui, o que é que acontece? Na época de Moisés, que Deus ordenou a Moisés que levasse aquele povo, não é? Caminhar com aquele povo até a terra prometida, um povo israelita, não é? E ali houve toda aquela caminhada, né? Chegando à terra prometida, Moisés convoca todos os israelitas para uma terceira reunião, não é? Um discurso que ele ia fazer. E dentro desse discurso, não é? A gente percebe coisas interessantes, não é? Ele mostra ali que eles estavam entrando na terra prometida. E ali Moisés explica tudo. Moisés mostra para eles, não é? O que Deus fez durante 40 anos. E ali Moisés, se você for ler toda a leitura, você vai entender. Moisés conversa com eles, com os israelitas, mostra a eles que eles caminharam durante 40 dias sem precisarem de roupa. As roupas não foram gastadas, as sandálias dos pés não gastaram. Então eles mostraram que o poder de Deus diante daquela situação era enorme, não é? Mas aí o interessante dessa leitura é que Moisés, ele mostra para aquele povo, né,
que estava entrando naquela terra, naquele mundo ali, né? Na terra prometida. Mas ali eles iam encontrar dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal, né? Moisés falava para aquele povo, mas a gente também traz para a nossa vida. Diante do nosso mundo, diante da nossa terra prometida, que é aqui, agora, aí, agora onde você está, é a minha terra prometida, é aqui. É a minha vida na terra aqui. Não é? Então, Moisés, ele deixou ali um convite. Existe a felicidade e existe a infelicidade. Existe o caminho do bem, existe o caminho do mal. E ali ele explica, né? Ele explica que Deus caminhou com eles durante 40 anos. E tudo, nada faltou para eles. Não passaram fome, não passaram sede e, né, tiveram as vestes ali preservada durante 40 anos. Ele mostra ali o poder de Deus e nos mostra também que a gente precisa fazer uma escolha na nossa vida, né? Entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal. Diante de nós caminha o bem e caminha o mal. Então, se eu escolho fazer a vontade de Deus, tentar viver conforme a sua vontade, mesmo com as minhas falhas, mesmo com as minhas quedas, mas eu procuro ter temor a Deus, não é? Diante das coisas que o mundo me oferece, não é? A palavra de Deus diz que eu vou ter vida longa na terra, que eu vou conquistar tudo que eu sonho na minha vida, não é? Aí Moisés fala, tem a parte da felicidade, se você escolher, e tem a parte da tristeza, não é? Tem o bem e tem o mal. Se você escolher pelo mal, pelo caminho do mal, que o caminho do mal é justamente a desobediência a Deus. Se você obedece a Javé, teu Deus, você terá tudo, não é? Você terá tudo. Se você desobedecer, você perecerá, né? É isso que acontece conosco, né? É o que acontece conosco, por quê? Porque nós somos desobedientes, né? A gente desobedece a Deus, a gente não faz o que Ele quer, a gente vive num mundo tendo um livre-arbítrio a escolher o caminho da felicidade e o caminho, não é? da destruição. E nós caminhamos pelo caminho da destruição. Por quê? Porque a gente escolhe as coisas do mundo como prioridades, não é? É isso que a gente entende aqui. Para as pessoas que resolveram ser fiéis, trazendo para o dia de hoje, para as pessoas que um dia se converteram verdadeiramente, que deram seu sim a entender a palavra de Deus, que mudaram de vida, que tentam ali, mesmo nas suas fraquezas, viver o que Deus quer, né? Dentro da sua palavra, a gente só vai encontrar pela frente felicidade. A gente só vai encontrar, mesmo diante das nossas tribulações, das nossas doenças, porque nós vamos ficar doentes. Não é porque a gente obedece a Deus, não é porque a gente não vai. A gente vai sim. A gente vai se deparar com problemas de doença, com tribulações, a gente vai. Mas a palavra de Deus aqui também diz que nós passaremos vitoriosos por cada tribulação. Por quê? Porque somos fiéis, porque lutamos para fazer a vontade de Deus. Não é isso que a gente entende. E os nossos dias serão prolongados na terra, não é? Prolongados. Agora, se eu escolho viver da forma que eu vivo hoje, não é? Até o dia de não encontrar essa palavra aqui, de não entender nada, eu vivo desregradamente conforme a minha vontade. Então eu vou perder muita coisa. Eu vou me deparar com doenças que vão sim me levar, muitas vezes muito cedo,
Eu vou me deparar com coisas, com tragédias, com coisas da minha família. E aqui a palavra diz: você encontrará a felicidade e os seus descendentes também, ou seja, a sua família também, né? Você terá o êxito, né? Em cima da sua obediência, em cima da minha obediência. Hoje eu entendo nessa palavra que mais do que nunca eu preciso lutar para obedecer ao que Deus quer para a minha vida, não é? Vou cair sempre, vou me levantar sempre, mas sempre tendo um temor, sempre sabendo que tem um Deus, não é? Um Deus que é o meu Pai, que eu devo obediência. Eu devo obediência a Ele, porque eu ando nesse mundo fazendo o que eu quero, como se não existisse o amanhã, como se eu nunca fosse morrer, eu nunca fosse chegar diante de Deus, né, e prestar conta de tudo que eu faço. Então eu chego e faço tudo aquilo que me dá na telha. As coisas os prazeres da vida carnal, eu quero usufruir de todos eles, mesmo que esteja fora da lei de Deus, fora da vontade de Deus para a minha vida. É difícil, não é fácil, né, viver a palavra de Deus. Por quê? Porque ela é dura, é uma palavra radical. Deus, ele é radical conosco, mas ele também é um Deus amoroso, né? É um Deus misericordioso. Ele sabe, ele entende que nós somos fracos, que nós somos carne, não é? Nós estamos aqui à mercê das coisas que o inimigo nos oferece. Ele está sempre ali para nos afastar da vontade de Deus. E não é fácil viver ela, não é? Muitas vezes eu começo na caminhada, mas as coisas começam a complicar, né? As coisas começam a complicar, começa a vir tribulação, mas a promessa de Deus é que eu passarei por todas, né? Dando glória a Deus e sendo vitorioso, né? E a palavra diz que os meus dias ainda se prolongarão na terra. Às vezes você olha assim, você vê pessoas antigas, né? Eu tenho um padrinho meu que ele tá quase com 100 anos. É quase 100 anos que ele tem. Mas ele é uma pessoa lúcida. Você vê pessoas idosas, família que tem, ainda tem o pai, ainda tem a mãe, ainda tem todos os filhos ali reunidos, né? Sem nunca ter triscado nada. Todos ainda com saúde, todos ali caminhando. Por quê? Porque essas pessoas, essa avózinha, esse vozinho, eles foram pessoas obedientes diante de Deus, porque a palavra aqui está dizendo. Moisés fala para aqueles israelitas dessa forma: se diante de vocês chegaram, Moisés diz, aqueles israelitas, vocês chegaram à terra prometida, e diante de vocês aí existe o mal e o bem, e vocês escolhem. Então, se eu escolho o bem, eu vou ter anos de vida. Eu vou passar por cima de tudo quanto for de tribulação, mas eu vou sempre sair vitorioso, né? E você vê pessoas que ainda vivem, tem a família completa ali, que nada acontece, acontece as tribulações, vem as doenças, mas você vê que logo sara, logo se recupera. Então eu falava desse meu padrinho, ele tem quase 100 anos. Ele é uma pessoa lúcida, ele não anda ainda por dentro de casa, tal. Ele reconhece as pessoas, tá moco já pela idade, mas você vê que ele teve uma família abençoada, né? Com certeza esse homem durante a vida, ele foi aquele José da obediência, né? Perdeu uma filha e perdeu a esposa, né? A esposa, por idade, que veio a doença, tal, a esposa foi, né? A filha também teve um problema muito sério,
de câncer no sangue, né? Leucemia. Mas essa menina, ela fez tratamento. Foi doada a medula da irmã para ela. E ela viveu mais de 10 anos depois dessa doença, não é? Morreu porque chegou o dia. Mas ele contemplou a família completa por muitos anos da vida dele. E ele está vivo e firme. Então é isso que a gente vê. Eu lembrei dele por isso, né? Porque ele escolheu a parte boa. Ele escolheu ser aquele José da sua casa, da sua família. Ele escolheu viver a vontade de Deus. Não é mesmo na sua ignorância? A gente sabe que esse povo antigo é um povo ignorante no entendimento, não é? Verbalmente também, mas o temor a Deus era maior, porque não teve doença, não teve velhice, não teve nada para derrubá-lo. E os dias deles estão sendo muito bem prolongados na terra. Ele tem quase 100 anos. E ele reconhece, se você chegar lá, ele reconhece. Ele pode olhar para você e ficar pensando quem é, mas ele acerta. Ele acerta. Então hoje a gente leva para a nossa vida. O que será que eu, a partir de hoje, eu vou escolher? Eu vou escolher entender a palavra de Deus, mudar de vida, tentar fazer a vontade dele, mesmo que eu caia, mesmo que eu não queira, mas eu vou tentar. Por quê? Porque eu quero os meus anos de vida prolongados na terra. Eu quero ver os meus netos, os meus bisnetos, né? Eu quero ver a minha família em paz, né? Eu sei que as tribulações vão vir, eu sei que o desemprego vai vir, mas não vai passar muito tempo. Eu sei que a doença vai vir, mas eu vou ser sarada. Por quê? Porque a promessa de Deus para a minha vida e para a sua é prolongar os nossos dias na terra, através da nossa obediência, da minha obediência para com Deus e da sua obediência para com Deus. Então eu quero ver meus netos, meus bisnetos, né? Quero ver minha família feliz, né? Porque através da minha obediência. Isso não quer dizer que você não vai cair, isso não quer dizer que você não vai desejar mais as coisas do mundo. Engano seu. Nós iremos sempre desejar as coisas do mundo porque a gente vive nele. A gente é o mundo, somos nós que formamos o mundo. Mas tem coisas que a gente pode evitar. A gente olha ali nos mandamentos e a gente tem muita coisa que a gente pode mudar. Muita coisa que a gente acha que está fazendo certo e que está desobedecendo os mandamentos de Deus. Então é sobre isso, essa leitura de hoje. Essa leitura maravilhosa. Vamos optar pela felicidade, pela obediência a Deus, para que você possa viver bastante. Você possa viver bastante, você possa ver a felicidade estampada ali no rostinho da sua família. Que a sua família, a sua descendência, como ele fala aqui, será enorme. Então é aquela família que os filhos ali, família que tem muitos filhos, que multiplica, não é? Que casam, que vão te dar netos, que vão te dar bisnetos, tataranetos, seja lá o que for. E você vai ali, no fim da vida, contemplar essa felicidade. Mas isso depende muito da sua obediência a Deus, da minha obediência a Deus. É isso que hoje a gente leva para a nossa vida. Amém? Uma boa noite, né? Já é 6 horas da noite. Uma boa noite para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!